oração era essencial na vida de Jesus. Então, vimos algumas verdades, quero só salientar aqui para a gente relembrar aquilo que vimos. Primeiramente, Jesus tinha comunhão com Deus através da oração. Em Mateus capítulo 14, Jesus tinha pego 2 peixes, 5 pães, servido a 5.000 pessoas, um dia bastante cheio, despediu as multidões, e o texto diz em Mateus 14, 23, que Jesus então subiu ao monte para orar. Interessante. A gente vai lendo sobre a vida de Jesus nos evangelhos, o quanto ele passava tempo orando a Deus Pai. Uma segunda verdade que nós vimos domingo passado é que Jesus também buscou a vontade de Deus através da oração. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, prestes a dar sua vida na cruz, ele orou a Deus Pai e disse: se possível, passe de mim esse cálice. E ele disse ao Pai: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Então nós vimos que Jesus sempre buscou a vontade do Pai. Isso que ele queria, e certamente nós devemos fazer a mesma coisa, buscar a vontade de Deus, não a nossa. Também nós vimos que decisões importantes de Jesus, ele tomou em oração. Em Lucas capítulo 6, Jesus estava orando, diz o texto, a noite inteira. Verso 12, e no verso 13 ele escolheu os seus 12 discípulos. Então Jesus, passando a noite antes de tomar decisão importante em sua vida, a escolha destes 12, o texto nos diz que Jesus passou a noite em comunhão, em oração com Deus Pai. Oração era tão importante para Jesus que nós vimos que Jesus chamou o templo, o lugar onde os judeus iam para adorar a Deus, de todos os nomes que Jesus poderia ter dado, ele chama o templo, em Marcos capítulo 11, de sua casa de oração para todas as nações. Sempre me impressiona isso. De tudo que Jesus poderia ter dito sobre o templo, ele a chama de casa de oração para todas as nações. A gente já vê a visão de Cristo, de ser Salvador para todo aquele que crê nele. E nós finalmente vimos que a oração era tão importante que João, que escreveu o Evangelho de João, ele dedica um capítulo inteiro de João só para registrar a oração de Jesus. E tem muita coisa ali, poderíamos passar muitos domingos só nessa oração em João, capítulo 17, e ver como Jesus ora pelos seus discípulos. Proteção, alegria, santificação, união e amor, entre outras coisas. Então nós vimos que oração era essencial à vida de Jesus. Ele não passava nenhum dia sem estar com o seu Pai celestial. E Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, ele passava tempo. Tão importante é a comunhão que nós podemos ter através da oração. Então, o verdadeiro seguidor de Jesus, nós vimos, segue o exemplo de Jesus de ser alguém que passava tempo em oração.